Olá, seja super bem-vindo à hora de você aprender 6 conceitos básicos muito importantes para a administração. Em primeiro lugar, o que é a administração? A administração é a ciência ou a arte que estuda o aprimoramento de processos para o atingimento de resultados. Eu posso dizer para vocês que a ciência da maximização de recursos, né, o objetivo que a gente tem, de um modo geral, na vida da gente, tem que ser constante, que você tem que buscar gastar menos e produzir mais com aquilo que você está utilizando. Conseguir o máximo de resultados, o melhor desempenho possível. Então, a administração, ela é basicamente isso aí, que é pautado em 4 pilares, que algumas pessoas chamam de 4 princípios. Afinal de contas, toda ciência tem seus princípios. E os 4 princípios da administração seriam, ou também chamados de 4 funções, né, da administração, são planejar, né? E aí a gente vai entender direitinho que planejar é quando você coloca no papel aquilo que você deseja atingir, observa seus objetivos. Vamos entender que não é qualquer tipo de busca futura que você vai poder chamar de planejamento. Mas vamos seguir em frente. Organizar, colocar todas as coisas em seus lugares, dirigir, levar a sua equipe aonde você deseja que ela vá para atingir os seus resultados. E finalmente controlar, que é comparar aquilo que você planejou com aquilo que está sendo feito para você poder aprimorar os seus processos. Isso é administração. Um segundo conceito que nós precisamos conhecer é o conceito de empreendedorismo. Está muito na moda empreendedorismo porque ela é bom para a sociedade, ele é bom para as pessoas de um modo geral, individualmente, para suas famílias, comunidades. O que seria empreender? Empreender é você ter uma ideia, você colocar essa ideia no papel e você buscar capital, seja próprio ou seja de alguma instituição financeira, e executar. Empreender é isso, é colocar uma ideia para funcionar, para agir, né, seja ela de qualquer tipo. Geralmente ela busca um fim financeiro, mas pode ser um empreendedorismo filantrópico, pode ser um empreendedorismo social e por aí se segue. Bom, uma quarta palavra que não dá para passar, não dá para saber administração sem conhecer é competência. Porque afinal de contas a vida é desenvolver competências. E o que é uma competência? Competência é o conjunto articulado de conhecimentos, habilidades e atitudes de um determinado tema. Então, o que seria? Basicamente, muita gente fala que para você decorar, para você não esquecer o que é competência, você fala assim, quem é competente toma chá. É porque é chique, porque fica competente? Não, não tem nada a ver. Chá por quê? C de conhecimento, que são aquelas aquisições teóricas que você adquire. Por exemplo, nesse momento, você está tendo um estudo teórico sobre os conceitos básicos da administração, isso é conhecimento. Habilidades é a sua possibilidade, capacidade de transformar esse conhecimento em algo prático, real, físico, né? Por exemplo, nós temos as habilidades técnicas, né, que é quando alguém sabe tocar um violão, quando alguém sabe manejar uma máquina de escrever, digitar direitinho, são aquelas habilidades técnicas que as pessoas têm. Existem habilidades humanas, que é a capacidade de lidar com gente, com equipes, né? Habilidades conceituais, que é a capacidade de enxergar a coisa como um todo. E você desenvolvendo uma dessas habilidades aí na área que você precisa, aliada aos conhecimentos, ela seria uma competência, desde que você tenha um terceiro elemento, que é a atitude, a vontade de agir, a vontade de fazer, porque muitas vezes você tem o conhecimento. Bom, você estuda, você adquire. Você tem a habilidade, se você treina, você torna-se hábil naquilo. Mas muitas vezes você não é competente porque você não tem a atitude de ir lá e fazer a coisa acontecer. E aí você não teria a demonstração da sua competência. Basicamente isso. Não se esqueça, competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes de um determinado tema. Pois agora a gente vai falar sobre os 3 últimos conceitos, são chamados de a identidade de qualquer empresa. Eu diria para vocês que seria a identidade de qualquer pessoa, porque pessoas físicas também teriam essas 3 palavras para si, essas 3 atributos de identidade, que, observe, a primeira delas é a missão. Missão é a razão de existir de uma pessoa, física ou jurídica, né? Então, você está aqui nesse planeta para quê? Você já parou para pensar sobre isso, né? Então, se você tem uma empresa, você tem que pensar, vem cá, mas qual é a missão da minha empresa? É entregar o quê, né? De um modo geral, é interessante que você coloque que é entregar alguma solução, porque a ideia de empreendimentos é que você está resolvendo os problemas de algumas pessoas que, por exemplo, se você tem uma empresa de alimentação, você vai entregar a solução de dar comida, né, para ela, para a fome que ela sente, para a nutrição e por aí se segue. A missão, portanto, ela tem que ser muito clara, muito simples, bem definida, e ela tem que estar na cabeça de todo mundo da empresa, né? Todo mundo tem que ter muito claro que é a missão para poder atingi-la de uma forma mais efetiva. Os seus clientes também precisam conhecer a sua missão, seus fornecedores, então ela tem que estar muitas vezes exposta ali na sua empresa, é isso que é a missão. No entanto, a identidade também é formada
pela visão da empresa, porque ela está naquela situação, mas ela está crescendo. A ideia é que ela esteja com contínuo crescimento e aprimoramento, como nós, seres humanos, estamos sempre crescendo e aprimorando. As empresas também devem estar. Pessoas físicas e jurídicas devem ter uma visão de que como elas querem ser vistas no futuro. Afinal de contas, hoje quem é você? Aí você pensa, para, observa e fala quem você, como você quer ser visto daqui a 10 anos. A mesma coisa para a empresa, né? A visão seria, então daqui a 10 anos ela pretende estar com que fatia do mercado? Ela pretende estar entregando quantos tipos de soluções? Quais são os produtos, serviços? Qual o nível de qualidade a ser atingido? E por aí se segue. Essa é a visão da empresa. E por fim, os valores. Olha, os valores também atribuem, como eu havia dito para vocês, pessoas físicas e jurídicas devem ter certos critérios imediatos para a tomada de decisão. Valores são aquilo que você internaliza e na hora que você é demandado a alguma ação, a alguma tomada de decisão, você vai consultá-los e pensar, vem cá, mas é rápido, isso é em fração de segundos. Vem cá, eu sou egoísta ou eu sou altruísta, né? Então, você pode me ajudar? Aí você pensa, qual é o critério que você está utilizando? Se você é utilitarista, vem cá, ajudá-lo, vai ser útil para mim no futuro, né? Se você tem um valor utilitarista. Se você tem um valor altruísta, você nem pensa muito bem. Você pode me ajudar? Se você pode, você vai e ajuda. Se você é egoísta, você vai pensar um pouco, vai dizer não. Aí depois a pessoa vai te insistir, você vai pensar e talvez compreenda que ela vai funcionar como um mecanismo que vai te auxiliar na tomada imediata de decisões muito rápidas. Os valores são importantes, assim como eu disse, para as pessoas físicas, mas também para as pessoas jurídicas. Você cria uma cultura de valores em sua empresa na medida que você não só os internaliza, os expõe, mas como você também os pratica. E aí isso vai ser imitado pelas demais pessoas da sua empresa, né, do seu empreendimento. Então os valores, portanto, são aqueles atributos, exemplo, transparência, honestidade. Eu diria para vocês, podem ser virtudes ou pode ser não virtudes, né? Ou a necessidade de a empresa sempre tirar vantagem, como por exemplo as empresas de telefonia, né? Que elas sempre que podem tirar um dinheirinho, elas colocam lá. Então, por aí se segue, como você colocar ali os valores da sua empresa. Esses são os 6 conceitos básicos que eu trago para vocês. Revise, leia o nosso material e não se esqueça de sempre fazer os exercícios de fixação ao final. Um grande abraço.